Mateus, no capítulo 14, veja como Jesus curou. Mateus 14, 14. Glória a Deus. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então, o que o Senhor está ministrando para nós é, se nós andarmos nesse tipo de sentimento, Ele vai nos usar para curar pessoas. Se nós andarmos na nossa ilhazinha de querendo, Senhor, abençoa-me, cura-me, cuida de mim, né? Como uma ovelhinha, então talvez a gente receba também isso. Mas o propósito de Deus é de compaixão. Ainda mais, em Mateus 15, 32, tem uma outra passagem. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Então disse Jesus que a palavra que ele teve compaixão daquela multidão. A sequência disso, os discípulos não sabem resolver essa questão da fome, não é? Mas aí ele aparece lá um garotinho e diz, os discípulos, olha, nós encontramos um garotinho que ele tem aí, quantos pães? Quantos peixes? Hã? Cinco peixes e 2 pães, é isso que diz a palavra? Então, aí está o mistério do milagre de Deus. Deus poderia pegar aqueles cestos vazios e dizer assim, eu ordeno que eles sejam cheios. Mas como é que Deus opera um milagre? Ele pergunta, o que você tem aí? Como é que você chama? Gustavo. O que você tem aí, Gustavo? Mas para você não é Deus? Então resolve o seu problema, né? Mas ele fez o quê? Ele pergunta para mim e para você, o que você tem aí? Eu posso multiplicar. Ah, Senhor, eu tenho um pouco de fé nessa noite. Eu posso multiplicar. Ah, eu tenho um pouco de esperança e de força. Eu posso multiplicar. Aleluia! Oh, glória a Deus, até um arrepio aqui de bênção de Deus que está aqui nessa noite. Eu glorifico ao Senhor. Estou bastante animado, não porque eu ouvi alguma história boa, porque nós adoramos a Deus. Isso mexeu com esse lugar, mexeu com a minha vida e a tua vida, e a presença de Deus está movendo aqui para trazer milagres e curas. Amém? Eu quero incentivar você a andar nesse caminho de compaixão, porque esse eu creio que é um propósito dessa igreja. Amém? Então, quando a gente vê Deus fazendo algo, Ele geralmente faz isso. E Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz para que a gente não despreze o dia dos pequenos começos. Não desprezar. Ora, quem despreza os dias das pequenas coisas, pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, que era um sacerdote, e são estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, a Bíblia está dizendo para nós, para não desprezar o dia dos pequenos começos. E essa é uma outra parte da mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite. Se você está começando algo, ou quer começar algo, não fique desprezando o dia do pequeno começo. Eu contei a história aqui do Habib's da outra vez, não foi? E como alguém observando uma esfirra, acabou criando um lugar conhecido em todo o Brasil. E mais do que isso, o propósito deles foi de abençoar a igreja. Né? Para quem não estava aqui naquela noite, eu vou repetir. Há um grupo, uma igreja como a nossa, mas que a líder da igreja era libanesa. E se você é libanês ou conhece famílias libanesas, o libanês gosta muito de mesa farta. Ele pode não estar com muita grana, mas a mesa dele é sempre farta, né? Não é que farta não, é que é muita coisa.
Eu fui no casamento dessa pastora, do casamento do filho dela, e ela ficou cozinhando 10 dias para a festa do casamento, né? E nós ficamos lá, depois do casamento, parecia aquelas festas de antigas, né? E ficamos lá 3, 4 dias comendo aquelas comidas sírias, né? Até o filho dela, falei, mãe, não precisa nem abençoar, porque já está super abençoado, porque a gente já estava orando sempre, mas não precisa nem orar, porque já estava super abençoada. Mas ela era muito, muito amorosa, e quando acabava o culto, às vezes ela convidava algumas pessoas para comer esfirra na casa dela. E ela fazendo a esfirra, apareceu uma senhora lá, e essa senhora estava com problemas, a empresa do marido, e o Grupo Sérgio era um grupo forte de rodízio, e eu sei que eles estavam se convertendo ali, e observaram muito como que fazia aquelas esfirras, e ela chegou para o marido e contou como é que era, e ele falou assim, vamos fazer isso então. E eles abriram um negócio que se transformou no Habib's. E eles foram tão gratos àquela pastora, que decidiram bancar toda a despesa da igreja, né? Eu creio que o Habib's começou a ser grande por causa daquele propósito, né? Até hoje, uma igreja é sustentada pelo Habib's, a igreja é a casa pastoral, não falta nada, e no dia do aniversário dessa pastora, ele chega com um caminhão de esfirra para celebrar e vai pessoalmente contar o testemunho do que Deus fez a partir daquele propósito. Eu não sei qual é o tamanho do teu propósito, mas eu digo a você, não despreze o dia dos pequenos começos. Amém? Louvado seja Deus. Daniel teve um pequeno começo. Daniel, capítulo 1, acho que é versículo 6, diz a Bíblia que ele decidiu algo que marcou a sua vida. Daniel diz que ele decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia, com o reino da Babilônia. Então, é 6? Não. É o versículo que fala, olha lá. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A partir daí, desse propósito, que você pode dizer pequeno propósito, Deus marcou a vida de Daniel, né? Veja também a vida de um outro homem como Isaías, né? Isaías também faz um propósito. Em Isaías, no capítulo, acho que é capítulo 1 também, fala da palavra que ele tem a visão do trono de Deus, e ele fala assim, mas Senhor, eu sou tão falho, eu sou uma pessoa de lábio tão não impuro, e eu tive essa visão. Vamos ver Isaías agora. Eu acho que é capítulo 1, nós vamos achar aqui. Aqui está gente cheia de gente que sabe Bíblia melhor que eu. Eles vão me ajudar, né? A visão de Isaías, o filho de Amós, que teve a respeito de Judá, nos dias de Uzias. Segue ao 2. Isaías 1, 2, isso. Ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque falou o Senhor, criei filhos, engrandecei, rebelaram contra mim. Nós vamos até o versículo que fala que ele teve a visão e Deus providencia um anjo para que toque na boca de Isaías e purifique a sua boca. Acho que Isaías, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. Deve ser mais ou menos isso que ele falava para Deus. Eu sou tão uma pessoa de lábio impuro. 6,6. Então vamos lá. Ia demorar para a gente chegar, né? Estava de versículo em versículo, né? E vamos chegar até a meia-noite aqui. Obrigado. O irmão está cuidando de mim aí, né? Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E a partir daí, desse propósito e um desejo dele poder ter a vida e a sua boca santificada, Isaías segue para ser o profeta que mais fala de Jesus. 700 anos antes de Jesus, Deus vai revelando a Isaías tudo o que Jesus faria, como ele ia nascer, qual seria o seu ministério. Ele pode dizer que Isaías poderia quase que estar no Novo Testamento, de tanto que ele fala com tanto detalhe sobre a vida e o ministério de Jesus. Mas tudo começou num pequeno começo. Amém? O outro servo de Deus, que eu posso lembrar de um pequeno começo que mudou a sua vida, a vida de Daniel, de Isaías
Quem mais teve um pequeno começo e mudou toda a sua vida? Ah, a Débora. Amém? O Gustavo, né? Amém. Teve um pequeno começo e mudou a sua história. A minha vida, a tua vida. O que eu quero dizer nessa noite, não despreze o dia dos pequenos começos. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história no meu coração e no teu coração. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Bendizemos o nome do Senhor. Então, quando eu vejo Deus escrevendo essas histórias, Ele escreve como que em vasos de barro, né? Eu fico imaginando, se você tirasse um carro 0 quilômetro, amanhã, segunda-feira, que carro, por exemplo, você tiraria amanhã? 1,30. Aquele que cheira couro novo, né? Um amigo meu falou assim que quando a mulher dele punha uma calça de couro, eu falei que, nossa, que cheiro gostoso. Ela se sentiu toda, assim, importante, né? Falou, sabe o que é? É que tem um cheiro de carro novo, quase que ele apanha da mulher. Né? Quase que ele apanha da mulher. Mas você imagina o 1,30 do nosso irmão? O Guilherme, né? O atleta, o Guilherme. Então imagina só o 1,30 e eu falo, ô Guilherme, será que você pode me emprestar o carro? Que nós queremos pegar uns sacos de esterco lá no meu sítio? Vou dizer, pastor, até que eu acho o senhor um cara bacana, mas o meu carro é 0 quilômetro. Como é que eu vou encher lá o meu carro com um saco de esterco? Vai ficar cheirando. Como é que eu vou sair depois com a minha namorada? Ela vai sentir aquele cheiro horrível. Não é? Assim Deus separou a minha vida e a tua vida como em vasos de barro e colocou sobre ela algo sobrenaturalmente excelente. Deus desejou habitar em mim e em você. Amém? E acho que se Deus fosse olhar para a gente, Ele ia achar que a gente é como esterco, que a gente não serve para nada. Mas mesmo assim, Ele deu o seu melhor para nós, como um vaso de barro, podemos receber a excelência e a presença do Deus vivo e poderoso. Amém? E agora Ele fala através de nós, Ele pode curar através de nós, pode abençoar vidas através de nós, pode salvar vidas. Amém? Porque nós somos vasos nas suas mãos. Como diz um outro louvor, quebra o vaso, faz novo, né? E para fazer barro, o que é necessário? Um pouco de terra e um pouco de água. E eu e você somos pó. Então um pouco de água, que é a palavra de Deus, faz de mim e de você um vaso de barro. E agora sobre esse vaso de barro, formado do pó e da água, que é a palavra de Deus, Ele pode encher com seu Espírito Santo. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu acho que congregar, estar numa igreja é uma coisa muito mais poderosa do que a gente imagina. Por quê? Porque eu preciso do dom que está na tua vida. Você precisa do dom que está na irmã. E é isso que nós formamos um corpo, onde o cabeça é Cristo e Ele é glorificado. Amém? Hoje de manhã eu estava contando na igreja sobre um projeto. E achei que era meu projeto, mas eu percebi que não é meu. Lá em Jundiaí alguns estiveram já comigo e a gente está, depois de ter visto um Globo Repórter sobre suco de uva, eu me animei a plantar algumas parreiras de uva. E tenho planejado, estudado o assunto. Só que quando eu fui falar com o apóstolo do projeto, o projeto ficou pequeno demais. Porque no meio, quando você foi conversar com ele, parece que a clareza do que eu tinha que fazer ficou definida. E quando eu fui conversar com ele, eu falei, apóstolo, eu vou plantar umas parreiras para fazer suco de uva. Mas nós não vamos fazer suco de uva, nós vamos fazer uma ceia com os homens da igreja. Ele falou, puxa, que coisa tremenda. O que é? Nós vamos plantar a parreira, vamos cuidar da parreira, até que a gente vai colher a primeira safra dessas uvas, e depois nós vamos fazer suco dessas uvas, e vamos trazer para a igreja o suco da ceia no começo do ano que vem.
lá para fevereiro. Falei, nossa, que bênção. E nós começamos o projeto já. As videiras você pode plantar de 2 jeitos. Você pode ter uma uva já enxertada e você planta agora e lá para janeiro, fevereiro você consegue uma primeira colheita. Tem outro tipo que é a figueira brava ou o cavalo. Você pega uma uva que está produzindo e você corta um pedaço dela, deixa ela num lugar bem úmido e aquele ramo vai criar raiz. Só que esse primeiro ramo que você for plantar, no primeiro ano, ele não vai dar nada. Ele vai ser uma uva brava, não vai dar nada. Mas no outro ano, você pega um outro pedacinho de uva, de ramo de videira, e enxerta naquela que está ali plantada, aí sim, você vai poder ter uma moscatel, uma Itália, uma uva gostosa para fazer suco e um monte de coisa que você imaginar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, que nós somos a videira que foi enxertada em Israel, para que produza muitos frutos. Amém? Então, nesse nosso projeto, nós estamos caminhando para isso. Mas olha os detalhes que começaram a acontecer. O governo do estado de São Paulo elegeu ali aquela região para ser um local onde ele ia colocar equipamentos para extrair suco, envasar para os produtores que decidirem fazer suco. Esse lugar está a 1 quilômetro, mais ou menos, da onde a gente vai plantar. Nessa manhã, um irmão chegou para mim e disse, pastor, olha o sonho que esse irmão aqui teve. Ele começou a contar um sonho, de que ele havia recebido um convite meu, e que ele ia na plantação de uva, e chegava lá e via aquelas parreiras carregadas de uva. E ele estava não entendendo o sonho. Você percebe, às vezes, Deus pode te dar um sonho e você não consegue interpretar? Geralmente Deus faz assim. Você precisa de uma outra pessoa para te ajudar a entender o que está acontecendo. Por isso, congregar, estar na igreja é importante. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós precisamos um do dom do outro. Amém? Então, quando esse moço foi falar esse sonho e eu comecei a contar o projeto para ele, nós encaixamos uma coisa na outra e entendemos que ele está dentro desse projeto, que ele vai estar participando desse projeto. Amém? Então, eu louvo a Deus para que você possa entender que congregar na igreja é muito mais do que vir a um culto no domingo, é muito mais do que você estar louvando a Deus, ou até você se dispor a fazer alguma coisa no ministério. É algo muito mais importante. Eu preciso do dom que está em você. Às vezes você nem imagina como você pode estar abençoando a minha vida. Ah, mas você é o pastor. Não, eu sou alguém às vezes que possa ter um dom para poder trazer uma palavra. Mas às vezes você pode, ao orar por mim, ao conversar comigo, trazer respostas sobre a minha vida. Mas o projeto com os homens, ele vai um pouco mais além. Quantos aqui eram de origem católica como eu? Quantos aqui já foram confessar com o padre? Foram? Como eu? E aí você conta ali os seus pecados e ele às vezes te dá uma penitência. Às vezes não, sempre ele te dá uma penitência, né? Mas será que isso é bíblico? Então eu fui aprofundar na palavra de Deus e vi que é o seguinte. Em Tiago diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E aí a Bíblia dá sequência. Para que sejamos curados. Amém? Então, o projeto não é simplesmente plantar uma uva, não é trazer um suco para fazer uma ceia, é para que nós, como homens, nesse projeto, sejamos curados. Mas para que a gente possa chegar nesse ponto, nós vamos ter que ralar juntos, dar risada junto, às vezes chorar junto, fazer calo na mão junto, até o ponto que possa haver liberdade e Deus poder, através do Espírito Santo, usar a vida do irmão, usar a minha vida para nós sermos curados. Amém? Porque
Igreja para mim não é isso aqui, ó. Paz do Senhor. No final do culto, uma semana de vitória. No domingo seguinte, a paz do Senhor. Acaba o culto, uma semana de bênção. Mudei isso, viu? De bênção. Fui criativo. Igreja é muito mais do que isso. É viver como uma família, no amor de Cristo. Poder compartilhar dos dons que Deus está dando para você. E isso vai abençoar a minha vida, vai curar a minha vida. Amém? A palavra é uma parte do culto, né? Ou quem sabe, alguém teve até uma visão aqui durante o louvor. Isso seja resposta para alguém aqui, né? Por isso que nós temos que entender que viver em união e em igreja e estar congregado é vivermos mais próximos um do outro. Amém? Porque lá fora vem chumbo grosso para nós o tempo todo, é ou não é? Ou quando uma moça diz assim, eu decidi me preservar até o casamento. Ou quando um moço decide assim, eu não quero viver como os meus amigos vivem, eu quero consagrar minha vida para Deus, quero esperar o casamento. Quando você chega para os teus amigos na escola lá e falar isso, os caras vão te chamar de quê? De doido, maluco, você não está com nada. Mas eu quero dizer uma coisa, está chegando o tempo, cada vez mais, onde aquele que é da luz vai se manifestar e aquele que das trevas vai também se manifestar. Cada vez mais, carregar uma Bíblia não vai ser motivo de as pessoas estarem te aplaudindo na rua, mas vão te questionar, vão dizer que você está acreditando numa coisa que tem mais de 2000 anos, que não tem, que está ultrapassada, né? Nós estamos num mundo onde o celular em 6 meses está velho. E as pessoas estão colocando na cabeça, eu percebo na mídia, nas músicas, no cinema, em tudo que a gente vê esse espírito assim, querendo dizer que aquilo que representa a Bíblia é velho e ultrapassado. Mas a Bíblia diz que eu creio, diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Jesus disse em Mateus capítulo 24 e 25 de que a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então, de que lado você vai ficar? Porque essa coisa de artista tá se convertendo foi um tempo que passou. Mas daqui para frente, cada vez mais, a igreja e os cristãos vão ser questionados se você é frio ou se você é quente. Se você for morno, a Bíblia diz que você será... Você já jantou ou não? Posso falar uma coisa assim? Será vomitado da boca de Deus. Oh! Louvado seja Deus. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo nessa noite. Outro dia meu filho chegou para mim e falou, pai, me explica uma coisa. Às vezes eu estou no meio dos meus amigos e eu sei que eles vão fazer um monte de coisa que eu não quero fazer. E eu consigo ficar sem fazer e sou criticado, pessoas tiram sarro de mim, mas eu não consigo fazer. O que é isso? Falei para ele, sabe o que é? Quando você nasceu, nós consagramos você para Deus. E apresentamos você no altar de Deus e declaramos que você seria um servo de Deus, que nós estamos como entregando você para Deus, que Deus pudesse fazer uma obra tremenda na tua vida. Amém? Então, agora, o vaso de barro tem o Espírito Santo. Amém? Quantos aqui não foram apresentados na igreja como bebezinhos, como o apóstolo faz, quando o pastor Paulo deve fazer aqui também? Eu não fui. Você foi? Olha que privilégio. Mas eu sinto de Deus de estar orando e consagrando a tua vida hoje. Como um bebezinho, nós queremos levantar você nessa noite e declarar, Senhor, nós consagramos essa vida para Ti, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém? Se testificar, eu vou estar aqui até mais tarde para especificamente estar orando e consagrando a tua vida para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas esse é o dia em que você deve ser marcado por 2 palavras. Que esse lugar foi chamado por Deus para ser um lugar de compaixão.
E aonde tem compaixão, tem sinais e tem milagres de Deus. O outro é em Zacarias capítulo 4, versículo 10, de que não despreze o dia dos pequenos começos. Se você está começando algo profissionalmente ou na tua área sentimental, seja qual for, eu quero dizer, não despreze o que Deus está começando a fazer na tua vida. Amém? Zacarias 4, 10, você marcou isso, né? Louvado seja Deus. Sabe, se você comprasse um terreno, né? Você nasceu em São Paulo? Nasceu? E você nasceu em São Paulo? Não? Quem conhece a outra cidade? Mauá. Vamos supor que você está com uma grana no bolso e apareceu um terreno bacana lá em Mauá, você decidiu comprar aquele terreno. É isso? Quais são as providências que você vai tomar? Primeiro, saber se aquele terreno que está sendo vendido, realmente a documentação é boa. Depois, o que você vai fazer com esse terreno? O que você faria com esse terreno? Construir. Mas se ele não tivesse cerca, primeiro você ia dar uma cercada nele, dizer, pôr uma placa lá, de repente, propriedade particular, sei lá o quê, né? Ia, quem sabe, pôr uma cerca elétrica, sei lá o quê, para proteger o teu terreno. Para dizer, esse terreno tem dono. Sabe por quê? Se alguém pular esse muro e se estabelecer lá e tomar posse daquele terreno, e você aparecer de lá só depois de 5 anos, sabe o que a justiça vai dizer? Que o terreno pertence a outro, porque ele tomou posse daquele terreno. Ah, mas você pagou IPTU. Ah, mas você pagou todos os compromissos com a prefeitura. Ah, você pagou o cartório, você tem uma escritura. Olha, nós temos uma escritura aqui na minha mão. Quem trabalha com imóveis aqui sabe o quanto é difícil ter uma escritura na mão. Se você tiver uma vírgula errada, um RG errado, você não tem escritura na mão. Demora para sair esse documento. Mas quando você tem esse documento, ele é importantíssimo e reconhecido em todo lugar. Mas, se você tiver escritura e bobear e deixar alguém entrar no teu terreno e ele tomar posse do teu terreno e você não der bola para isso e dizer que não, esse terreno é meu, ele pode ficar lá um tempinho, ele vai entrar com uma ação de uso capião e vai tomar o terreno de você. Você tem uma palavra na mão, mas você tem que vigiar, para que aquele que tem tentado roubar, matar e destruir, não venha roubar a tua vida. Amém? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por que eu digo isso? Por isso que é bom a gente estar congregando e vivendo como uma família. Porque aí nós vamos fazer essa palavra prevalecer contra toda a força que tenta te roubar, matar e destruir. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Tem coisas que nem está programado eu falar e está fluindo aqui nesse altar. Amém? Eu quero deixar essa palavra, fluir nessa palavra, para que a tua vida seja abençoada, restaurada. Se alguém está roubando a tua vida, se algo está entrando para roubar a tua vida, eu quero declarar, não tem força, não tem poder, em nome de Jesus, flui desse altar uma palavra de cura e de libertação. Porque Deus é um Deus que sara, que cura e que santifica. E Ele começou algo novo na minha vida e na tua vida. Isso está tão forte no meu coração nessa noite, que Deus está fazendo algo novo. E não despreze o dia dos pequenos começos. Aleluia! Louvado seja Deus. Nesse projeto da uva eu podia achar que era um projeto pequeno, mas eu estou vendo que não, que Deus está nisso, que está testificando através de sonho, de revelação. Eu não sei onde vai parar, mas que há um propósito de Deus de curar os homens. Aleluia! O apóstolo Reinaldo até fala que nós somos cone, né? Que o homem é cone, né? Ele tinha um sarro dos homens, né? Mas cone também é importante, não é? Cone sinaliza, cone evita acidente, né? Cone é importante, né? E o nosso cone vai ser sofisticado, vamos colocar umas rodinhas nesse cone, e Deus vai tratar desse cone, vai ser bênção. As famílias vão ser abençoadas, os sacerdotes vão ser bênção, no nome de Jesus, vão ser curados, em nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu não vou mais estar me estendendo muito, até porque eu quero depois orar com pessoas e ungir pessoas
como se elas estivessem sendo consagradas para Deus. Amém? E eu peço que você imagine, se você acorda todo dia de manhã às 8 horas e almoça por volta do meio-dia e trabalha até às 5 e faz tudo isso regramente todos os dias, significa que se você repetir sempre isso, o teu resultado vai ser sempre parecido, porque você vai estar sempre repetindo o teu mesmo esforço para poder colher o resultado. Então, resultado é o fruto daquilo que nós nos esforçamos. Agora, eu digo a você, e se você acordar um pouco mais cedo, batalhar um pouco mais, então eu digo, o resultado pode ser melhor. Por quê? Porque você está fazendo algo além e diferente do que você já fazia. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero te incentivar a fazer coisas além, diferente, para que o teu resultado também seja diferente. Veja que Deus, para fazer milagres, Ele chamou lá o menino e diz assim, o que vocês têm aí? E ele, em cima do que eles tinham, Ele abençoou e multiplicou. Assim, tudo aquilo que nós podemos apresentar diante de Deus pode ser multiplicado. Tudo que nós colocamos diante do altar de Deus e podemos estar revelando o nosso desejo de adorar a Deus, pode ser multiplicado. Aleluia. Eu contei essa história do terreno, e você, já estou vendo até você com o terreno lá de Mauá, né? Mas eu tenho um terreno em Sorocaba, que foi invadido há 40 anos. Há 40 anos. Sabe qual foi a estratégia que Deus me deu? Entrar na cidade e buscar uma igreja e ali colocar uma oferta de remissão. A família da minha mãe vem sendo roubada geração após geração. Eu sou a 4ª geração. E quem assistiu aquele filme O Vento Levou? Bem conhecido, antigo. Onde o norte dos Estados Unidos foi invadido, o sul foi invadido pelo norte. E aí eles então perderam suas terras. E alguns deles entraram num navio e vieram parar aqui no Brasil. Quando meus familiares chegaram no Brasil, continuaram sendo roubados daquilo que eles conquistaram. Parece que uma maldição venha perseguindo esse lado da família. Agora a Bíblia diz o seguinte, que Deus fará justiça até a 4ª geração. Então eu pego essa escritura e digo assim, Satanás, você não tem mais poder nem autoridade, porque a palavra de Deus me testifica de que eu sou a 4ª geração. Então aquilo tudo que tem sido roubado e geração após geração vem roubando a minha família, eu quero declarar com a força da tua palavra que não tem mais força sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém? Então eu posso usar essa palavra como uma arma, como uma espada. Amém? Veja o pequeno começo de Davi. Davi recebeu uma unção. Imagina só que você recebe uma unção para ser rei. Davi acho que já imaginou. Ele sentado no trono, comendo aquelas pernas de carneiro, né? Vida de rei. Mas o que aconteceu? Ele continuou cuidando de ovelha. Depois ele tocou um pouco de harpa, né? Depois ele venceu o leão, o urso e o filisteu. E ele tinha recebido uma unção. Depois ele recebe uma segunda unção. E aí ele passa a reinar sobre Judá, que era uma parte de Israel. E depois ele recebe uma terceira unção para reinar sobre todo Israel. Mas chega um momento em que Deus testifica para ele que ele ia ter um exército. E ele está lá na caverna de Adulão, lá pelo capítulo 22, 23 de 1 Samuel, e chegam os homens para ajudar a Davi. Apertados, diz a palavra, endividados e amargurados de espírito. Acho que é 1 Samuel 22 ou 23. Então,
Veja bem, ele ainda não era rei e recebeu 400 homens para ajudá-lo. Só que eles estavam tudo quebrado. Não eram homens poderosos, não eram homens que tinham dinheiro, simplesmente diz a Bíblia que eles eram homens apertados, endividados e amargurados de espírito. Só que eles são treinados por Davi. Diz a Bíblia, no final de 2 Samuel, leia depois essas passagens. Eu não vou ter tempo de estar prolongando muito. Em 2 Samuel, no final, fala que um desses 400 ficou tão poderoso que só ele conseguiu dar cabo de 800 homens. Esse que chegou apertado, endividado e amargurado de espírito. Sabe o que aconteceu com esses homens? Diz a Bíblia que em alguma das batalhas, eu quero que você feche a tua mão com toda a força agora. Você é capaz de fazer isso? Mas é força que incomoda você mesmo, sabe? Que machuca aqui. Sim, isso, bem forte. Eles fizeram o quê? Diz que quando eles lutavam, eles tinham a espada tão forte na mão deles, que eles já não sabiam o que era braço e o que era espada. Assim é a minha vida e a tua vida. Se eu tiver a palavra de Deus como uma espada bem amarrada na minha mão, de tal forma que eu não vou jamais saber qual é a força do meu braço, qual é a força da espada, que é a palavra de Deus. Amém? Isso transformou a vida daqueles valentes, que não chegaram como nenhum tipo de honra, mas apertados, endividados e amargurados de espírito. Nessa noite, se você entrou aqui nessa igreja, de alguma forma você está apertado, endividado e amargurado de espírito, quero declarar que você, com a palavra de Deus na tua mão, como uma espada de guerreiro, você muda a tua história, porque hoje é um dia de pequeno, grande começo. Não despreze, diz a palavra de Deus, o dia dos pequenos começos. Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja, abençoar a igreja. E se você tem, nos últimos dias, tido sempre os resultados que você não está querendo ou quer melhorar o teu resultado, eu digo a você, então, apresenta diante de Deus algo diferente, assim você pode ter resultados melhores. E eu não falo só de finanças, eu falo de vida, de família, de vida profissional, de tudo quanto envolve a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas se você, nessa noite, quiser fazer um desafio com Deus, eu digo a você, faça algo diferente e Deus vai fazer diferença na tua vida. Quando você apresenta ou faz algo diferente, então o resultado poderá ser muito melhor do que você vinha fazendo sempre, igual. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida. Eu quero registrar que eu deixo uma palavra, que a igreja de Santo André é movida por compaixão. E porque se ela se move nessa compaixão, assim como Jesus movia, então sinais, milagres, coisas vão começar a acontecer nesse lugar. E a outra palavra é Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não despreze o dia de pequenos começos. Amém? Glória a Deus pela tua vida.